Meu nome é Priscila, sou aluna do curso Ciências Biológicas do Unipam e vou falar um pouco para vocês sobre ecologia. Então, o principal fator que mantém uma comunidade é o nutricional. Assim, as relações estabelecidas entre a população e a comunidade predomina é de causa alimentar, conhecida também por relação trófica. Na cadeia alimentar, os organismos estabeleceram uma relação de alimentação em um ecossistema. A cadeia vai ser composta por quê? Pelos produtores, consumidores e os decompositores. No ambiente, os seres vivos vão interagir entre si, transferindo matéria e energia por meio da nutrição. Estruturalmente, os organismos que compõem os fatores bióticos do ecossistema, em função das relações tróficas, podem ser classificados em 3 tipos de níveis tróficos ou alimentares. Temos eles os produtores de alimentos, que podem ser as plantas, os consumidores de alimentos, que são os herbívoros, carnívoros e os onívoros, e os decompositores de matéria orgânica, que são as bactérias e os fungos. De modo geral, os organismos classificados como produtores são fotossintetizantes, portanto autotróficos. Inclui-se nesse grupo os vegetais e as algas. Também podem ser classificados como produtores os organismos quimiosintetizantes, como alguns tipos de bactérias. Já os consumidores são os organismos que se alimentam de outros organismos. Todos os animais consumidores, os consumidores que se alimentam de produtores são chamados de consumidores primários ou de primeira ordem. Os consumidores que se alimentam dos consumidores herbívoros são chamados de consumidores secundários ou de segunda ordem. Já os consumidores que se alimentam dos consumidores secundários são chamados consumidores terciários ou de terceira ordem, e assim sucessivamente. Ou seja, temos o produtor, que fica no primeiro nível trófico, que são as algas, as bactérias, e pode ser os vegetais. Temos seres fotossintetizantes. Temos o consumidor, que vem logo em seguida, que já pertence ao segundo nível trófico, que é um herbívoro. E assim vai ter o consumidor secundário, que vai alimentar desse herbívoro, que vai pertencer ao terceiro nível trófico, que seria o carnívoro. Já no terceiro nível, no terceiro consumidor, ele pertence ao quarto nível trófico. Ele vai ser um grande produtor, ou seja, ele vai se alimentar desse carnívoro que se alimentou desse herbívoro, que esse herbívoro se alimentou de um vegetal. E assim, consecutivamente. E termina sempre no decompositor, que vai ser o último nível trófico, que vai ser uma bactéria ou um fungo. Já os decompositores, eles vão compreender as bactérias e os fungos, e são também chamados de saprófitas, ou saprófios, ou sapróforos. São eles que, ao se nutrirem da matéria orgânica dos organismos mortos, das excreções e dos excrementos, provenientes de vários tipos de níveis tróficos, produtores e ou consumidores, eles vão devolver esses gases para a atmosfera e os sais minerais vão para o solo. Remineralização. Portanto, é possível a reutilização dessa matéria pelos produtores, ou seja, as plantas e os vegetais. Então, nossa aula de ecologia terminou por hoje. Tchau, muito obrigada.